Pessoal, olha o que o nosso senador Gustavo Gayer fala nesse momento sobre as novas taxas, o novo pacote, as novas sanções que estão sendo lançadas atualmente pelo governo Trump. E agora vai atingir mais políticos, mais pessoas do governo, tá? Mais voltado para o governo e não apenas para políticos ou Supremo, né? Vocês se lembram daquele programa Mais Médicos, né? Que de mais médicos não tinha nada, na verdade só tinha médicos cubanos. Então devia ser médicos cubanos, mais médicos cubanos, né? Por quê? Só vinha médico de Cuba. E por quê? Porque isso era uma forma de, digamos, lavagem de dinheiro, tá? Para a sustentação da ditadura cubana. Tá? Esse governo é socialista, é comunista. Ele se associa com quem é comunista. Tá? E ele já tem um tratado antigo com países comunistas, principalmente com Cuba, né, que na época era Fidel Castro. E o interessante nesse programa, ajudou o Brasil, ajudou várias pessoas, né, funcionou. Só que, como ele diz aqui, organizações internacionais, governo Trump, foi denunciado a eles esse programa como um programa análogo à escravidão. Esses médicos que vinham para cá eram obrigados a permanecer no lugar onde eram lotados, ou na cidade onde eram lotados. Eles não podiam sair dali para lugar nenhum. Tá? Eram como se fossem presos com tornozeleira, né? Eles não podiam sair de onde estavam. E essa era a condição para eles virem. Os salários eram enviados para Cuba, direto para o governo de Cuba. E lá, o governo de Cuba, então, tirava 80% dos seus salários e devolvia 20% para eles. Ele fala aqui sobre isso. Então o novo pacote de sanções é relativo a esse. Antes que alguém diga, Bolsonaro de novo, né? O Bolsonaro acabou com isso aí. Não para prejudicar ninguém, mas porque foi denunciado isso. Tá? Houveram várias denúncias. Tá? E isso foi cancelado, esse programa. Tá? Justamente por causa disso. Tá? Vamos ouvir a fala do Gustavo Gayer para vocês entenderem melhor sobre o que estava acontecendo. Em relação à ditadura brasileira, e aconteceu. O secretário de Estado, Marco Rubio, acaba de publicar no seu perfil no X que membros do governo brasileiro acabam de perder os seus vistos. Só que dessa vez, a situação dessas pessoas que perderam os seus vistos é simplesmente indefensável. Não é nada relativo ao que está acontecendo agora com o STF. É relativo ao PT. Durante o governo Lula e o governo Dilma, os primeiros governos, o Brasil criou um sistema de exploração análogo à escravidão, onde se pegava médicos de Cuba, eles vinham para cá, mas não podiam trazer as suas famílias deles, não podia ficar, não podia sair das suas cidades, como verdadeiros prisioneiros. E 80% do que eles recebiam era enviado diretamente para Fidel Castro. Na época, Fidel Castro estava vivo. Era enviado diretamente para a manutenção da ditadura cubana. Depois ele corrige. Então, o Brasil entrou num esquema de escravidão internacional, escravizando médicos aqui no país e financiando uma ditadura de Cuba. Olha o buraco que nós nos enfiamos. Fizemos várias denúncias na época, conseguimos impedir os mais médicos de continuar. Inclusive, eu sou autor da emenda da reforma, da PEC, que proibiu que o Brasil financiasse ditaduras através de programas mais médicos. Se não fosse isso, nós teríamos hoje médicos de Cuba fazendo a mesma coisa de dinheiro para a ditadura. Só que qual é o problema? Alguns desses médicos conseguiram fugir da ditadura e fizeram uma denúncia
nos Estados Unidos. Essa denúncia está correndo. Inclusive o governo brasileiro responde como um governo que escravizou milhares de pessoas. Marco Rubio tomou a decisão então de cancelar os vistos dessas pessoas. Está aqui a matéria. Estados Unidos revogam vistos de brasileiros por causa dos mais médicos. O Departamento de Estado diz que o programa driblou as sanções norte-americanas e enriqueceu o regime cubano, escravizando cubanos. Dentre as pessoas que foram sancionadas, que perderam os vistos, tem duas aqui que hoje trabalham no governo do PT. Oh, que impressionante. Que é o Moser Túlio Tabosa Salles e Alberto Kleiman. Um está no Ministério da Saúde e o outro a Relações Internacionais do Ministério da Saúde. Olha que vergonha que o Brasil está passando. Aqui está a postagem do Marco Rubio. Os Estados Unidos estão expandindo sua política de restrição de vistos para Cuba. O Departamento de Estado tomou medidas para restringir a emissão de vistos a funcionários governamentais cubanos e cúmplices de terceiros países, bem como a indivíduos responsáveis pelo programa exploratório de exportação de mão de obra cubana, promovendo a responsabilização do regime cubano pela opressão do seu povo e daqueles que lucram com o trabalho forçado. E aqui mostra, né, restrições severas a oficiais do governo brasileiro e da OPAS, que era a agência que arrancava o dinheiro. Presta atenção, o dinheiro nem entrava na conta do escravo cubano. Ele era passado diretamente para Cuba. Um escravo cubano trabalhando aqui como médico recebia em torno de R$3.000. O resto ia tudo financiar uma ditadura que mata a sua população. Mais ou menos o que o Brasil hoje está fazendo na Rússia, financiando a Rússia para invadir a Ucrânia. Então, quando saiu o relatório ontem dos Estados Unidos mostrando graves desrespeitos, violações dos direitos humanos no Brasil, aqui eles publicam um caso, né, divulgam um caso que é indefensável. Indefensável. Mas, calma, parece que vai vir mais coisa por aí. Acho que agora é só na semana que vem. Os alvos já foram divulgados pela imprensa, eles já sabem quem são, o STF está completamente apavorado. Eles sabem que não tem como vencer, consultaram bancos, estão cogitando uma hipótese de retalhar a bancos americanos. Olha a loucura que o STF quer enfiar o Brasil. Não, sinceramente, esse povo está perdendo completamente a razoabilidade das coisas, mas para a gente poder retirar esse câncer, eu tenho certeza que o do remédio vai ser dolorido. Que vergonha, hein? Que vergonha. Membros do governo sancionados por trabalho escravo, cara. Só o PT para colocar o Brasil no buraco.